Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro, esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então seja muito bem-vindo, você que é um atraído pela Palavra de Deus e que tem feito com a gente essa experiência aqui no nosso canal. Bem, nós estamos então nessa leitura do livro dos Reis. E nesses dias nós estamos vendo a monarquia, né? O reinado em Israel. E aí, um ponto a destacar é que nós vamos ver alguns reis que foram muito bons para Israel e alguns reis que não foram muito bons. Mas sempre o parâmetro para determinar se um rei foi bom ou não é a comparação com Davi. Porque Davi foi extremamente, apesar de ter cometido o seu pecado, Davi foi extremamente fiel a Deus. Davi fez um bem absurdo para o povo, Davi juntou o povo, né? As tribos que estavam divididas, Davi juntou. Então, isso marcou e trouxe uma característica importante de Davi como o grande rei de Israel, aquele que mudou toda a realidade daquele povo. Então, todos os reis vão ser medidos de acordo com se parecer ou não com Davi, vai ser um rei bom ou mau. Hoje a gente vai ver o reinado de Joaquim, que foi o último rei antes da deportação para o exílio da Babilônia. E a deportação aconteceu justamente porque Joaquim não foi um bom rei, né? Então, ele não foi um bom rei porque ele não procedeu corretamente diante de Deus e o povo todo foi levado para o exílio da Babilônia. Aqui eu destaco uma coisa importante, que Deus escolhe, Deus elege, mas os homens precisam colaborar. Não adianta só Deus me eleger e eu não agir como um eleito de Deus, eu não agir como um escolhido de Deus. Então isso é uma coisa muito importante. Deus me escolheu, mas eu preciso ter atitudes e viver como um escolhido de Deus, como um eleito do Senhor. Senão eu posso colocar toda a eleição a perder. Então isso é muito importante. Deus me escolheu e eu preciso viver como um escolhido de Deus. Então, e também a gente vai ver que Joaquim cometeu um pecado de desagradar a Deus, mas o pecado dele teve as consequências de profanação, porque quando Nabucodonosor chega, ele vai destruir os objetos lá do templo e vai profanar o templo. Então, uma consequência do pecado de Joaquim é justamente a profanação do templo. Para a gente entender que o meu pecado, aquilo que eu cometo, sempre vai ter consequências, né? Sempre vai deixar marcas e vai ter um desenrolar, vão ter outras consequências, né? E aí nós vamos ver a astúcia de Nabucodonosor também, porque o que Nabucodonosor vai fazer? Ele vai levar os ferreiros, os artesãos, todos os homens mais fortes, ele vai tomar esses homens e vai levar eles para Babilônia. Por que ele faz isso? Porque ele não queria correr o risco de deixar esses homens lá na terra e eles se rebelarem e tomarem de volta o poder. Então, ele levar esses homens como escravos, né, como espólio de guerra, também era uma maneira dele impedir uma atitude contra o seu reinado. É como a gente vê hoje que acontece as represárias, quando teve a ditadura, que muitas pessoas desapareceram. Aqueles que podiam fazer algo contra o governo, na época da ditadura, eles desapareceram. Foram pessoas que foram ceifadas. Para quê? Como uma forma de calar. Porque quando se tem uma atitude tirana, não há diálogo. Então não vai haver diálogo. Sempre vai ser um lado que vai prevalecer, um lado que vai falar. Então Nabucodonosor queria prevalecer, ele silenciou, calou, escravizou todos aqueles que poderiam fazer alguma coisa contra ele. O Evangelho, ele vai trazer para nós essa realidade de que não basta somente eu falar, porque nem todo aquele que fala Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus. Então a vida cristã não é só de falar, mas é também uma vida de atitude, de fazer aquilo que eu faço. Então o que vai contar mais não é o que eu falei, mas é o que eu tenho feito, é o que eu faço. Porque também o que acontece é que eu falo muitas coisas, mas eu não faço metade do que eu falo. Por exemplo, eu costumo às vezes
a mãe, né? Ah, garoto, eu vou te pegar, vou te enfiar a mão, não sei o quê, e nunca faz nada. Então não é o que eu falo, mas é o que eu faço. O falar pode manifestar alguma coisa, mas o mais importante é o que eu faço. E principalmente por quem eu faço. Porque também a primeira leitura vai nos exortar que muitas vezes nós fazemos por amor a nós mesmos, nós fazemos por um desejo de prestígio, nós fazemos porque queremos ser reconhecidos, mas eu devo fazer por amor a Deus, é sempre por Jesus. Tudo que eu faço deve ser feito, realizado, desenvolvido por amor a Jesus. E quando eu faço por amor a Ele, aí sim eu estou edificando a minha casa na rocha. Porque quando eu faço por mim mesmo, quando eu faço para ser reconhecido, quando eu faço para ganhar aplauso, quando eu faço porque eu quero que as pessoas me notem, isso é como a casa construída na areia. Uma hora vai ruir, porque uma hora eu vou me frustrar, porque eu não vou receber um agradecimento, uma hora eu vou me decepcionar porque eu não vou receber o que eu gostaria. Então, esse movimento de fazer por mim ou fazer o que me agrada, fazer para os outros, isso é como construir a casa na areia, que uma hora vai ruir. Não tem estabilidade. Agora, quando eu faço por amor a Jesus, Ele me dá estabilidade. Porque independente da contrariedade, independente se falam mal do que eu fiz, eu tô firmado em Deus porque eu fiz por Ele. Então não me importa a opinião dos outros porque eu tô fazendo por Jesus. Não importa o que os outros vão pensar ou falar porque eu tô fazendo por Jesus. Então a dinâmica da vida precisa ser edificar-se na rocha, ou seja, fazer por amor a Jesus, porque não importa nada nem ninguém, porque eu estou firmado nele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.